ter seguido o sistema desmoronado para reconstruí-lo, jamais abandonando a criatura por mais injusta e rebelde que fosse. E Deus não lhe pedia senão uma prova de amor. Os espíritos obedientes a deram, ainda que em conhecimento sendo iguais aos espíritos caídos. Tiveram, então, início no ser decaído, duas vias opostas, que o distinguem. De um lado, o orgulho, o mal, a dor, as trevas, o caos e, consequentemente, a criação e vida na matéria. Do outro, a obediência, o bem, a luz, a ordem e a vida perfeita do puro espírito. A queda é a involução, da qual se soube redimido pelo esforço da evolução, absorvendo o mal em dor, edificando-se pelo sofrimento com a experiência da vida, assim se desmaterializando e espiritualizando na ascensão ao encontro de Deus, que não abandonou o ser que caiu, mas apenas lhe disse: destruíste o esplêndido edifício. Contudo, continuas a ser meu filho. Reconstruirás, porém, tudo com o teu esforço. Usamos neste capítulo a expressão queda dos anjos, porque tradicional e de mais fácil compreensão. Todavia, é bom esclarecer ser ele uma expressão antropomórfica, que reduz o fenômeno às dimensões inferiores da matéria. Ainda que acanhado, o antropomorfismo constitui uma necessidade, porque, embora contenha o defeito de desfigurar o real aspecto do fenômeno, tem o valor de aproximá-la de nosso mundo tão diferente. Cumpre-nos, pois, aqui realçar que a expressão queda dos anjos representa uma redução da realidade, na medida limitada da psicologia humana. De fato, o fenômeno ocorreu em planos de existência tão elevados, que para nós se situam no superconcebível. Ocorreu em dimensões em que as nossas representações de espaço e de tempo não têm mais sentido. A imagem, pois, que tivemos de escolher representa a mutilação e não uma expressão da realidade. Se devêssemos explicar um homem inculto um conceito abstrato, um processo matemático, um desenvolvimento filosófico ou coisas semelhantes, seríamos constrangidos, se quiséssemos fazer-nos entender, apresentar tudo revestido de formas materiais, a usar expressões bem concretas, para adequar-nos à psicologia desse homem, a ponto de os conceitos originais ficarem deformados, tornando-se quase irreconhecíveis. Mais verdadeiro é esse fato relativamente à queda dos anjos, em face da grande altura em que se deu o fenômeno e sua distância de nós. Era, porém, necessário adaptar-se à mente humana, se quisesse dar uma expressão ao fenômeno. Denominando queda mais adiante será explicado o seu significado de desmoronamento de dimensões, a partir de um ponto que, estando situado em planos altíssimos, na sua substância foge completamente à nossa compreensão. V. Origem e fim do mal e da dor. Estes conceitos não estão fora de nosso mundo. O universo, repetímo-lo, é feito de esquemas de um único tipo e, por isso, encontramos a cada momento e em todo ponto o esquema maior no menor, embora adaptado aos casos particulares. Tudo ecoa e se repete no universo. O eco desse primeiro ato do ser não se extinguiu. Ele revive nas formas da vida, que continua a se desenvolver pela via então iniciada e traçada. O denominado pecado original, a ingestão do fruto proibido da árvore do bem e do mal, não simboliza o ato sexual, necessário à vida, mas a degradação do amor espiritual em amor carnal, do qual deriva apenas uma gênese falsa, destinada a acabar na morte. Esse pecado encobre um fato muito mais central e mais grave, a revolta contra Deus. Ele foi efetivamente instigado por Satanás, o anjo decaído, que pretendeu fortalecer-se com a conquista de novos prosélitos, que ligou ao seu sistema de rebeldia. Assim, o pecado de Adão não constitui mais do que uma reprodução especial do processo de degradação já iniciado, uma consequente queda do homem, arrastado por Satanás na queda dos anjos, uma imitação que prolonga o fenômeno à guisa de desintegração atômica em cadeia.
Os motivos da grande queda sobrevivem a todo momento na Terra. Eles se inseriram na natureza do ser, que assim se tornou corrompida e falaz. A com acento circunflexo gênese do mal e de nossas dores deve ser encontrada no desmoronamento tremendo que se seguiu à revolta, derrocada que devemos sair agora, tudo reconstruindo em nós e em nosso derredor, com as nossas mãos empenhadas no grande trabalho que se chama evolução. Assim, pois, o fenômeno da queda dos anjos não é estranho à nossa vida, nem está distante dela, mas é atual. O fundamental motivo psicológico de desordem continua vivo em nossa forma mental. Todos compreendemos o que representa a lei e que seria lógico, justo e útil segui-la, quer no interesse coletivo, quer no individual. E, apesar disso, sentimos a tentação de rebelar-nos, de ludibriá-la, tomando por atalhos que, por via mais breve, nos conduzem onde desejamos chegar. Ainda que, sem dúvida, obedecemos a uma lei da vida, a do mínimo esforço, mas esta deve ser seguida com inteligência, levando em linha de conta a estrutura do sistema, em que todo eu sou só se valoriza em função do eu sou centro, Deus. E o homem odierno, como o primeiro anjo rebelde, centralizador egoísta de todo o seu eu, preocupado somente com o triunfo próprio, separadamente, realiza o processo idêntico de reviravolta do sistema com a consequente inversão de si mesmo, terminando nas mortes das guerras, na destruição e na dor. Somos assim levados a valorizar-nos como eu independentes e não como eu em função orgânica do todo. E a exata repetição da primeira revolta. A conduta dos eleitos é justamente a oposta, de completa adesão à vontade de Deus. Sua primeira característica é a obediência à ordem. Este terrível instinto do eu, que se deveria controlar pela obediência à lei de Deus, mas que, ao contrário, se deixa livremente explodir em revolta, não é também para o homem a causa principal de tantos males. E assim como, nas mãos dos primeiros rebeldes se desmoronou a ordem no caos, nas mãos do homem tudo continua a fragmentar-se, repetindo-se o mesmo processo originário no tempo com o mesmo resultado de destruição. Por isso, se pretende novamente a elevação à ordem, reconstruindo-se na unidade do sistema, é imprescindível saber dominar este eu egoísta e prepotente, enquadrá-lo na ordem, coordenando-lhe as funções no todo. É necessário retificar o seu inicial estado de revolta, mantendo-o na obediência ao plano de Deus, porque só assim, em obediência à sua ordem é possível de novo unir laboriosamente uma a umas partes do edifício desmoronado, reconstruindo na sua grandeza. Este esforço exigido para a reconquista do paraíso perdido é justamente a condenação da nossa humanidade. Justa condenação, mas também salutar remédio, pois é a via de salvação para a criatura quem o amor de Deus, apesar da ingratidão dela, oferta a possibilidade de redenção. No fundo da natureza humana está a tragédia da queda, em razão da qual a alma, centelha divina, desceu para a ilusão da matéria e dos sentidos, num corpo vulnerável a tudo e num ambiente ingrato, em que a conquista do progresso lhe custa esforço permanente, com mente acanhada que aos poucos terá de buscar o conhecimento que antes possuía do pensamento de Deus. Daí o tormento da insaciabilidade, que revela no instinto humano o anseio pelo grande bem perdido, daí o afã pela maceração evolutiva sob o contínuo martelar da dor, a ânsia de criar sobre as areias movediças de um mundo em que tudo caduca. Eis a razão de ser da ignorância a vencer com o esforço do pensamento, com as descobertas científicas, com o sacrifício dos mártires e com o amor de Deus que, manifestando-se pela revelação, vem ao nosso encontro inspirativamente, permitindo que levantemos os véus do mistério. Eis Cristo, o mais perfeito Filho de Deus, fazendo-se homem em nossa dor para nos ensinar a via da redenção. Assim tudo se explica, a luta pela seleção, as guerras, as enfermidades, as desgraças, o ódio, a mentira, todas as traições de que se entretece a vida.
O nosso mundo assumiu o aspecto que revela a estrutura do sistema desmoronado. Cada individualização reproduz a originária inversão, pela qual todo eu sou está inclinado do princípio oposto, negativo, destruidor do eu não sou. Ele tudo corrompe. Por ele o incorruptível fragmentou-se no corruptível. O princípio originário permanece, mas falseado em virtude de não mais oferecer correspondência com os antigos valores. Foi a revolta originária que semeou no ser esse germe maléfico que continua a viver da sua vida. E assim, em nosso mundo, a negação está infiltrada em toda a afirmação, a vida se casou com a morte, a enfermidade aninha-se em todos os corpos sãos, a destruição é o guia de toda a construção. O mal ofende o bem e Satanás se introduz por toda parte, procurando trair Deus. O motivo da queda dos anjos e do pecado original repete-se a todo instante entre nós, em nossa vida cotidiana. Não se trata, pois, aqui de elucubrações filosóficas relativas a fatos distantes, que não nos dizem respeito. Só a evolução, a ascensão da matéria ao espírito, pode cicatrizar a grande ferida, desembaraçar o ser do cerco maléfico que desejou. Mas isso só se completará após um caminho longo e doloroso. Só desta maneira se explica o motivo de nossas posições atuais, de que só podemos evadir-nos subindo, embora sofrendo. Eis as origens da dor e do mal. O semblante da criatura traz o estigma funesto. Ela continua a sangrar da primeira colisão com as colunas do sistema. O ser decaiu, mas as colunas da lei não se abalaram. Permaneceu intacta e a dor tornou-se o sinal da alma rebelde, continuando a recordar-lhe a grande tragédia que desejaria esquecer, abandonando-se ao originário instinto de felicidade, ainda vivo. Mas, entre a felicidade e ele jaz uma nuvem que só poderá dissipar-se através de uma longa luta de reintegração. Desejaria repousar, mas a dor o aguilhou e o chama à dura realidade e, então, só então, ele desperta e indaga, por quê? Por que nascer, existir, sofrer? Quem goza está bem, nada pergunta, continuando adormentado na inconsciência. Assim, pois, após a sua gênese, a dor desempenha a função de instrumento de evolução. A própria culpa gerou remédio, a enfermidade deu nascimento à sua medicina. A dor, oriunda da revolta, esmaga e humilha, induzindo a obediência à lei, assim, curando o ser. Dor implacável, mas salutar, que os evoluídos amaldiçoam, porque não lhe compreendem a função criadora e que os santos abraçam, não por insano masoquismo, mas porque sabem que ela significa a escada pela qual se sobe. É salutar o imperativo que impele ao trabalho benéfico pela reconquista do paraíso perdido. Falamos também da dor de todo o universo e não apenas da Terra, da dor cósmica, de que a da humanidade terrena não passa de um átomo em um átimo daquela dor de que o próprio Deus quis participar, integrando-se por amor às próprias criaturas. Foi assim que o Pai enviou Cristo à Terra, para que, com o seu sacrifício, desse à humanidade o maior impulso à redenção. Por primeiro a revolta, origem do mal, depois, a dor do mundo, seu meio de recuperação, o auxílio do alto neste árduo caminho, a redenção obtida pelo sacrifício, que Cristo nos ensinou. Estes conceitos unidos em cadeia, confirmam estas teorias. A humanidade percorre atualmente o caminho de retorno. Só assim se pode compreender o conceito de redenção e o significado da vinda e do sacrifício de Cristo na Terra, motivos tão centrais na história da humanidade. Só assim se pode compreender como a dor salva e o sacrifício redime porque era necessário que Cristo sofresse. O seu exemplo nos indica a evidência que a via de retorno não se pode percorrer senão dessa forma. Com a sua paixão, Cristo quis, diante do Pai, tomar sobre os ombros o peso da correção do primeiro erro, o da revolta. Por aqui se vê quanto Deus continua a mostrar-se ativo e presente na história do mundo. A psicologia que enxerga, não raro, no mal e na dor,
Indícios de um sistema falido. Um erro de que pode ser acusado o Criador, como o único responsável, nasce justamente do ponto de vista representado pelo Eu Sou, que, colocado em posição reversa, só através desta pode ver as coisas. É psicologia corrente, dominante na vida comum, e mercê da qual cada um procura atirar a culpa, a causa de qualquer mal nos outros, mas jamais em si mesmo. O homem conserva o seu originário instinto irrefreável para a alegria, mas o faz em um sistema invertido que, assim, só lhe pode oferecer a dor. Não compreende o porquê, mas sente o tormento desta negação. Desmembrado da causa remota, se irrita inutilmente contra as causas próximas, incapaz de enxergar mais longe. Compreende apenas que a dor fere, e agita-se confusamente nas trevas em que caiu. Procura e não encontra, ignorando mesmo que salvação está na ascensão. E, constrangido a evoluir, tangido pelo destino em passagens obrigatórias, preso à dura experimentação da vida, cheia de alegrias a fim de atraí-lo para o alto, carregada de dores, a fim de afugentá-lo das regiões inferiores. Ele desejaria adaptar-se a este inferno para repousar, mas não lhe concedem tréguas. De um lado o desejo insaciável de alegria, de outro, os incessantes golpes de dor. E imperioso evolver. A sensação de falência do sistema é dada não somente pela visão às avessas, seguida de uma posição invertida, mas também pela real imersão em um mundo invertido, satânico, sensivelmente mais próximo do mundo material do que do outro do real, do divino. Os esforços por subir, muito comumente terminam no retrocesso de alguns passos, em virtude do terreno informe, movediço no qual o pé não encontra apoio e a vontade se despedaça. É o esquema da primeira queda que retorna em cada decaída subsequente, tendendo a repetir-se ao infinito. E então se exclama, a redenção do mal é utopia, a dor é inútil, jamais galgaremos o monte da perfeição. E se conclui, e inútil tentar. O sistema faliu definitivamente. A obra de Deus é mal feita, porque continha um insanável erro de construção. Mas se o homem soubesse ouvir a voz de Deus, teria a resposta: sim, criatura, podes pecar e negar a vontade, pois que és livre, de qualquer forma. Entretanto, alcançarás o triunfo do bem e do meu amor, isto é, a realização do meu plano. Poderias ter preferido, como fizeram tantos espíritos, a via curta da livre aceitação encontrando-te agora na minha alegria. Preferiste o caminho mais longo. Não importa. Desejaste, assim, a gênese do mal e da dor, fazendo delas a tua triste herança. Mas a mim chegarás da mesma forma. O resultado final não se altera por isso. Continua o centro do todo e tu não te evadiste do sistema, porque nenhuma evasão é possível. Tu te inverteste e não o sistema. Todavia, permaneces meu filho e, endireitar-te, é o que procuro, influindo a livre criatura com o uso de dois meios, a dor e o amor. Nada está perdido. Podes reconquistar a antiga posição. Mas deves sofrer, o que não é apenas justo, mas igualmente benéfico, porque sofrendo compreenderás. A dor te abrirá os olhos, uma longa e dura experimentação te constrangerá, através de muitas provas, a te reconstruires qual eras, antes que te demolisses na queda do teu ser. Minha bondade te oferece, na evolução, uma via de redenção do mal desejado e de evasão da dor. Será duro e não terás outro caminho, se quiseres sair do teu estado. Voltarás a percorrer em ascensão que percorreste na descida. Bem mereceste, ao te rebelares, este açoite em tuas carnes, e eu permito para que o teu espírito ensombrado desperte. E para o teu bem, porque te amo e te quero ver feliz amanhã. Primeiro entenderás a lição da dor para poder fugir dela. Quanto mais tardares em compreendê-la, tanto maior será sua duração. A tua rebelião à minha ordem aumentará em proporção à intensidade da pena. Continuas no sistema do qual eu sou o centro e no qual represento a alegria suprema do ser.
Na minha ordem está implícito que rebelião significa dor, que tanto maior será, quanto mais de mim te afastares. Meu outro meio, o amor. Com ele te atraio sem cessar, incitando-te a refazer o caminho para chegares a meus braços, neles repousares e te alegrares. É por esse motivo que te ofereço todos os auxílios possíveis para instruir-te por meio de espíritos superiores, meus operários no sistema que, com a palavra e o exemplo, te indicam as vias da redenção. Compelido pelo impulso negativo e tangido pela dor, atraído pelo impulso positivo, onde a alegria, não podes resistir à convergência destas duas forças. Como, de outro modo, induzir uma criatura livre, mas cega a reencontrar o próprio bem? Quis, assim, tornar quase fatal a tua salvação, sem jamais violar a tua liberdade. Mas, ainda que esta, no caso extremo, quisesse, contra o teu interesse, o absurdo do teu prejuízo, ainda que, com inflexível revolta, quisesse a tua dor eterna, mesmo diante de tamanha loucura, que o ser desejasse para sempre, também neste caso o sistema perdura intacto e o meu amor triunfa. O edifício erigido pela rebelião contra mim será anulado até o último fragmento e tu, criatura ingrata, se quiseres persistir absolutamente na negação, caminhando de dor em dor crescente, com as tuas próprias mãos procederás à tua autodestruição, assim desaparecendo também a tua última negação, como quiseste, no não ser. Anular-te é o meu último ato de bondade e piedade para contigo, é o que tu chamas a minha vingança com o inferno eterno. Assim poderia falar a voz de Deus a quem soubesse ouvi-la, pois no final dos tempos tudo se realizará plenamente, como Deus quis. A revolta dos espíritos das trevas não terá passado de um episódio impotente a perturbar a integridade do sistema perfeito. E, como Deus o quis no princípio, ele resplandecerá no fim, no triunfo do bem. O dualismo bem-mal em que hoje está dividido o universo, como desvio transitório e não estrutura do sistema, será no fim reabsorvido no monismo originário, que a cada momento permanece só relativamente despedaçado, e o uno triunfará. O mal e a dor, filhos da revolta contra Deus, por orgulho, não têm poder para fazer desmoronar o sistema, mas significam apenas uma doença curável, que o próprio sistema sabe sanar. Doença somente do aspecto imanente do uno que ele, do seu polo oposto, observa e cura. Tudo permanece absolutamente perfeito, ainda quando não possamos observar senão a imperfeição em que estamos imersos. Permanece perfeito, como exigem a lógica e a razão. É evidente que, em um sistema gerado pelo amor e baseado neste seu princípio central, construído de bem e para alegria, o mal e a dor não possam ser eternos. Uma sua afirmação definitiva, embora em mínimas proporções, significaria a falência do sistema de Deus. Mal e dor não constituem senão o seu aspecto patológico, que não se pode tornar eternamente crônico, sem resolver-se ou com a morte do enfermo ou com a sua cura. O que acontece, em escala menor, em nossa saúde física, repete o que nos mostra o esquema universal do fenômeno. A morte se manifestaria pela anulação do indivíduo que quisesse permanecer sempre rebelde, isto é, pela sua expulsão do sistema, ou seja, para o nada, pois que o sistema é o todo. A cura é representada pela reentrada do ser no sistema, conversão ao bem. Uma das mais fortes razões pelas quais o mal e a dor têm de se anular, por fim, é dada pelo fato de que eles nasceram justamente de uma exagerada superestimativa, por parte dos espíritos rebeldes, do princípio divino do Eu Sou. Foi exatamente esse exagero que, pela lei de equilíbrio inerente ao sistema, produziu, como reação, uma contração desse princípio no oposto do Eu Não Sou, isto é, a limitação ao negativo, ou inversão do bem em mal, da alegria em dor. Ora, insistir em tal via de ruína significa marchar cada vez mais contra o princípio vital que rege o próprio eu, isto é, caminhar contra si mesmo,
significa o suicídio completo do ser. Será possível que ele pretenda avançar sempre em tal caminho de autodestruição, negando a si próprio e a própria vida que representa o seu interesse máximo? Será possível que um ser, baseado no princípio do eu sou, queira retroceder até renegar-se no não ser? Poderá resistir uma lógica que se anula avançando para o absurdo? A existência é dada pela própria natureza do princípio do eu sou e que não pode vir senão do princípio positivo, Deus. Então, chegaríamos à completa inversão também da lógica, no extremo absurdo, pelo qual a máxima realização de Satanás e, com ele, do mal e da dor, consiste em sua anulação. Uma vez que a vida só existe em Deus, quem é contra ele, se quiser sobreviver, deve retornar a ele. Mal e dor não podem ser eternos por uma outra razão. Entre a ideia do mal e a da eternidade há contradição, que não lhes permite a coexistência. A eternidade é alguma coisa qualitativamente diversa do tempo, situada nos antípodas. Ela não é um prolongamento de um tempo que, embora avançando, sempre está sujeito à duração. É um tempo imóvel, que não onde jamais passa. É um não-tempo. E que é o tempo, senão um produto do desmoronamento, um fracionamento do uno, o imóvel em fuga no transformismo. A eternidade, unidade indivisa, com a queda se faz tempo, como o espaço, fração do infinito. O tempo existe somente como medida do transformismo, involutivo-evolutivo, cessando quando este termina, a fração cindida reconstitui-se em unidade no eterno, o finito no infinito. A eternidade, despedaçada no tempo, se refaz no uno imóvel, íntegro, indiviso, e nela a corrida de transformismo, lançada em busca da perfeição, se detém diante da perfeição atingida. Então o tempo volta a ser imóvel, sem mais transformismo, e se faz eternidade. Com a evolução, ao passar da matéria à energia e desta ao espírito, vai se tornando cada vez mais evidente o avizinhamento desta fusão final, paralelamente a uma progressiva libertação do domínio do tempo fracionado até aos fenômenos do pensamento, que são quase independentes dele. Pode-se dizer que ele existe antes e além do tempo, tanto que lhe escapa. E como o tempo é relativo ao fenômeno particular, quanto mais evoluído este, tanto mais se liberta dele. De tudo isto se conclui que o tempo faz parte do sistema desmoronado, do qual também fazem parte o mal e a dor. Devemos, pois, enfileirar de um lado as características do sistema perfeito, tais como eternidade, bem, alegria, e do outro colocar tempo, mal, dor, que são propriedades e produtos do desmoronamento e aferíveis somente no sistema de estado imperfeito. Eis porque entre mal, dor e eternidade nada pode haver em comum, porque entre os dois primeiros e o último existe uma inversão de posição que os mantém inexoravelmente separados, situando-os nos antípodas em dois sistemas opostos. Cada coisa devendo permanecer no seu sistema, o mal e a dor não podem entrar em conexão a não ser com o tempo que passa, com o relativo, com o limitado, característica do antissistema. E o bem e a alegria não podem ligar-se a não ser com a eternidade, o absoluto, o infinito. Por isso mal e dor não podem ser eternos. Eles só se podem ligar com o tempo, sendo, como este, produtos do desmoronamento, isto é, uma contração no limite do que, no estado perfeito, foi bem, alegria, eternidade. Como se vê, tudo se enquadra em perfeita logicidade. É assim que o mal se apresenta encerrado nos limites do tempo, acuado pelo transformismo que tende a corrigi-lo, transformando no bem. Por isto, o mal, dada a sua tendência em conservar-se como é, tem pressa, pois sente a sua instabilidade, a sua posição de desequilíbrio, de seção, ao passo que a regra do sistema incorrupto é uma posição de equilíbrio, de estabilidade, o bem. Este, ao contrário, não tem pressa, não joga com efeitos imediatos, como faz o mal preferindo,
na maioria das vezes aguardar para realizar-se, concedendo ao mal a primeira vitória, porque sabe, contrariamente a ele, que é senhor do tempo. Assim, também, as estratégias das duas forças, bem e mal, como é natural, são opostas. A estratégia do último é contraída, curta, imediata, complicada, concreta. A do bem é ampla, a longo prazo, lenta, linear, de finalidades elevadas. Por isso que as suas energias são mais poderosas, movem-se mais calma, mas dirigidas com sabedoria superior, sabem erigir construções maiores e, sobretudo, mais sólidas. Por todas estas razões, na luta contra o bem, o mal se encontra em posição de inferioridade e vencido de saída. Sua inteligência é apenas de superfície, estupidez em profundidade, lógica consequência na perda de sua primeira inteligência, motivo principal que induz o mal a engajar uma luta contra o bem, mais forte e sábio, sem probabilidade de vitória verdadeira. Eis o quadro do fim do mal e da dor. Além deste aspecto negativo, de sua eliminação e restabelecimento, como elementos patológicos mais débeis, há ainda um aspecto positivo, isto é, há o impulso incessante do princípio básico da criação, do elemento mais forte e sadio, o amor. Vê capítulo 4, Queda dos Anjos, e capítulo 20, Visão Síntese. Este princípio, do qual tudo nasceu, deve finalmente triunfar, firmando-se como Senhor absoluto, o que significa que o bem e a alegria, de que o amor é feito, devem triunfar sobre o mal e a dor. E vemos o amor sempre em ação. Ele significa também unidade, constituindo a força que compele o universo à reunificação no uno originário. E todas as vezes que o ser retorna para o todo, tentando uma reunificação parcial, encontrará a alegria, que lhe exprime o consenso da vida. Assim deve ser, ainda que de forma para nós misteriosa, até os mais recônditos recessos da matéria, onde tantas forças atômicas se unem nas combinações químicas, como também sucede no congresso sexual dos corpos e, ainda mais, no espiritual das almas. Ao amor, impulso criador primordial, está confiada, pois, a função de reconstruir o universo. Pelo princípio dos esquemas múltiplos e de tipo único, repetido em todos os níveis evolutivos, o fato de o amor ser, também em nosso nível, ato de criação e de alegria, que ele repete e imita, prova que o primeiro ato originário de amor de Deus foi de criação para a felicidade. Se tudo igualmente entre nós nasce do amor, que é alegria, também a primeira criação deve ter sido fruto alegre do amor. Indicam-nos fatos que nós continuaremos a repetir, ainda que com formas e resultados imperfeitos, sem poder esquecer o motivo de origem, mantido como esquema fundamental do ser. O nosso amor, havendo decaído, inverteu parte da sua alegria em dor e agora só pode criar parcialmente com sacrifício. Apesar disso, ainda que dolorosa, a criação, desde a física do animal, até a espiritual do gênio e do santo, constitui sempre a maior alegria da vida. O nosso é um universo contraído, da infinita liberdade e vastidão do amor de Deus, na prisão do nosso egoísmo separatista, que lembra o acanhado campo cinético das trajetórias fechadas do mundo atômico da matéria, energia congelada. Ora, toda vez que o ser consegue completar o esforço para evadir-se da sua prisão, dilatando-se da contração da queda, ele percorre um segmento de ascensão e de libertação, desfrutando, assim, a originária alegria do amor. Deve gozar e sofrer ao mesmo tempo. É trágica a nossa posição ao meio caminho. Sentimos-nos sufocar pela estreiteza da prisão de nosso egoísmo, mas rompê-la nos parece a morte do eu, e desejamos, portanto, reforçá-la. Mas a vida só pode estar no retorno à circulação do todo. Esse egoísmo nos mata e, assim, para poder desfrutar a vida e expandir-se, é imperioso que nos evadamos,
que despedacemos a prisão em que sufocamos. E imprescindível, pois, encarar o sacrifício do eu, e para alcançar a alegria de uma vida maior, importa enfrentar a dor, que quebra o egoísmo protetor do eu. Para viver é necessário em parte, morrer, ou seja, é necessário destruir-se como cidadão do antissistema, para ressuscitar cidadão do sistema. Eis porque Cristo disse que conservará a vida pela eternidade, não quem a ama, mas quem a odeia neste mundo. O nosso egoísmo tende a manter o estado de contração em que o sistema ruiu. Do lado oposto, o amor volta-se a destruir este separatismo negativo, para lançar-se no universal fluxo do todo, e novamente colocar-nos no originário estado orgânico, em que tudo era uno. E a alegria que acompanha todo ato de amor, desde a entrega desinteressada do próprio corpo, na geração física, aos mais elevados altruísmos pela humanidade, nos indica que esse é o caminho da reconstrução e do retorno ao estado de origem, de amor, que somente gera bem e alegria. 6. Desmoronamento e reconstrução do universo. Sinto encontrar-me diante da mais vasta e profunda dentre as visões até aqui observadas. Nos volumes precedentes havia aparecido certo motivo fundamental, cujos delineamentos se vão agora precisando e dilatando em vastidão cósmica. Estamos diante da visão dos últimos problemas, diante das conclusões sobre o sistema do universo, diante do pensamento de Deus. A primeira obra de 12 volumes atinge aqui um vértice e se precipita para sua conclusão. Conturbado pela potência apocalíptica da cena em que se me apresenta, não mais consigo existir qual eu isolado e nela penetro. Tenho uma sensação de vertigem assim suspenso sobre as profundezas abismais do infinito. E este fala. Chegam a mim conceitos em um oceano de ondas, quais montanhas, e, como avalanche, me investem e agitam. É ofuscante olhar no infinito pensamento de Deus, e aterrorizante senti-lo na sua potência. Mas é impossível parar, quando se é arrastado pelo turbilhão. O pensamento não é apenas esmagador pela sua imensa massa, mas também ardente pela sua alta tensão. Elevada a semelhante potencial, a minha vida física vacila como se estivesse prestes a ser fulminada. Tornar-se impossível ao organismo humano resistir a descargas tão gigantescas, que fulguram e estrondam como relâmpago. E devo saber funcionar como transformador, que regule essas descargas em uma luz moderada e igual. Moderada para que não segue, proporcionando a receptividade normal igual, diluindo a potência concentrada extratemporalmente e reduzindo o lampejo sintético da intuição à exposição sucessiva em termos racionais. É preciso, por isso, ter forças suficientes para impedir que escape o indomável dinamismo do fenômeno, e para regulá-lo de modo a conduzi-lo ao plano normal, traduzindo conceitos e sensações na linguagem comum, a fim de que também os outros possam desfrutar o devido rendimento espiritual. E necessário, ademais, tornar tudo acessível e compreensível. Na maioria das vezes os místicos renunciam a tal empreendimento, confessando que não existe na linguagem humana imagens e palavras adaptáveis a esse fim. É-nos necessário encontrá-las. Impõe-se-nos exprimir o inexprimível. É necessário saber fazer tudo isto, sem interromper o trabalho para viver, o que é dever de todos, significando saber manter exteriormente a conduta, frequentemente tão banal. Significa continuar provendo as necessidades do corpo, dominando muitas exigências que quereriam tudo para si, sem deixar tempo nem lugar para o resto na alma. E preciso escrever à noite, porque de dia não sobra tempo, e porque muitas coisas e pessoas existem, inúteis geralmente, que só sabem fazer-nos perdê-lo. E, enquanto as infinitas mazelas do contingente continuam a cabrunhar-nos sem cessar, as cataratas do céu permanecem abertas, pois se esgarçaram as névoas e, através dos dilacerados véus do mistério, o tremendo infinito continua a olhar-nos. O pensamento de Deus está presente,
acumula-se e faz pressão. A mente entumece e deve descarregar, exaurindo nos escritos os conceitos, se não quiser explodir. Eles ardem e não se pode contê-los por longo tempo na alma. São irrequietos, de um indomável dinamismo, turbilhonam, esmagam, aturdem a mente, querendo explodir e manifestar-se, e não dão paz, enquanto não se fundirem no registro da palavra escrita. A voz interior troveja. Como fazê-la calar? Todo ser arde. Como parar? Esta breve pausa é para que o leitor sinta em que atmosfera de incêndio nascem estes escritos. Podemos agora retomar o curso de nossa observação. Quem tiver seguido todos os volumes da obra até aqui poderá ter notado a crescente limpidez das visões e a precisão dos seus delineamentos. Que extraordinário esforço de elaboração íntima foi necessário para chegar até aqui. De tudo quanto dissemos, pode-se concluir que nós, seres pensantes, enquanto corporalmente constituídos, situamo-nos no universo físico, que é o resultado do processo involutivo que se denomina na criação, matéria. Estamos situados naquela parte do todo que representa o desmoronamento do sistema, mas já dirigidos para o caminho oposto, o evolutivo, o da sua reconstrução. Como espíritos, somos filhos de Deus, centelha sua sempre, e, ainda que almas em expiação regeneradora, destinadas à redenção final, não permaneceremos indefinidamente em um universo desmoronado para sempre. Ao contrário, essa centelha, que no fundo de nosso espírito trabalha para voltarmos a ele, tem função saneadora. E, em que consiste esse saneamento? Se a doença é representada pelo processo alfa vai para beta vai para gama, a cura representa o processo inverso gama vai para beta vai para alfa, isto é, a espiritualização, cuja fase evolutiva culminante, a mística sublimação estudamos aqui. A esta altura é necessário clarear a mente do leitor, no sentido de que, se na queda dos anjos e desmoronamento do universo só levamos em conta o processo alfa vai para beta vai para gama, foi somente para simplificar, tornando assim mais fácil a compreensão. Se assim não fosse, poderiam surgir dúvidas em face da figura 2 do capítulo 22 de A Grande Síntese, no qual, além das fases alfa, beta, gama, foram tomadas em consideração fases superiores como mais x, mais y, etc., assim como inferiores menos x, menos y, etc. Falando no presente volume apenas de alfa, beta, gama, fizemo-lo para que, com brevidade, tomássemos a grande equação somente na sua forma mais simples, a grande síntese, capítulo X. Desta forma ilustramos a fórmula do ciclo fechado e não a mais complexa do ciclo aberto, a grande síntese, capítulo Xi, que nos permitiu no gráfico, Fig. 3, a curvatura do sistema com a derivação da espiral pela linha quebrada. Todavia, havermos nós limitado o campo de observação somente por comodidade de compreensão, não impede que, saindo do ponto de vista espiritual para entrar no filosófico e matemático, possamos considerar a queda dos anjos a partir de fases superiores como mais x, mais y, mais z, etc. E a reconstrução, subindo de fases inferiores, como z, y, x. O fenômeno da queda e ascensão permanece idêntico qualquer seja a relação que se opere em suas oscilações interiores, pois que procede de mais infinito para menos infinito e ao contrário, como na referida Fig. 2. Isto se verifica entre o infinito positivo e o negativo, entre os quais podemos seccionar e assim isolar uma parte qualquer do fenômeno. Qualquer seja a amplitude que quisermos dar-lhe, ele se reduz sempre a um desmoronamento de dimensões e uma reconstrução dos mesmos. A queda dos anjos significa, em verdade, desfazimento do potencial da substância da fase alfa, espírito, para a fase mais evoluída beta, energia, aquela ainda mais evoluída gama, matéria. Mas,
pode-se partir e chegar quer no processo de ida, quer no de volta, de fases superiores e inferiores a essas. Evitamo-lo porque, ainda que possível como abstração filosófico-matemático, implicaria conceitos além do nosso concebível, que não abarca senão as três fases alfa, beta, gama, constitutivas de nosso universo. O desmoronamento é para nós imaginável como a passagem de uma fase espírita a uma de energia e depois a uma de matéria, com suas dimensões relativas, consciência, tempo e volume, enquanto temos sob observação a evolução das dimensões, a grande síntese capítulo 35 e seguintes, em sentido inverso. Por outras palavras, temos a matéria gama, completa na dimensão volume, e volver para a energia, que se poderia denominar uma espiritualização em relação à matéria, situada na dimensão tempo, e a energia volver para a fase vida, que culmina no psiquismo humano, situado na dimensão consciência. Mas um desmoronamento a partir de dimensões superiores a estas e uma reascensão a partir de dimensões inferiores escapa aos nossos meios conceptuais de representação. Evitamos, destruição forma, recorrer a elas para não penetrarmos no inconcebível. E, todavia, necessário insistir em que, na realidade, o desmoronamento não é apenas dado por alfa vai para beta vai para gama, mas por mais infinito vai para menos infinito e, inversamente, a reconstrução, evolução atual, não é representada somente por gama vai para beta vai para alfa, mas por menos infinito vai para mais infinito. A Fig. 2 de A Grande Síntese examina apenas o curso interior do fenômeno ascensional, menos infinito vai para mais infinito, isto é, um pormenor que aqui não interessa mais seguir, pois que já foi estudado em A Grande Síntese, o processo destrutivo e reconstrutivo do todo, como o que o estudamos, dilata os seus limites bem além daquele, que ali foi examinado em particular, porque se referem ao nosso universo, isto é, ele é mais do que, ômega igual a alfa vai para beta vai para gama vai para beta vai para alfa. A Grande Síntese capítulo 9, a grande equação da substância, em que o ômega representa o nosso universo. Ele é dado por delta igual mais infinito vai para menos infinito vai para mais infinito, em delta exprime o todo, organismo universos. Considerando delta em A Grande Síntese, observa-se apenas o progresso evolutivo atual de nosso universo, isto é, menos infinito vai para mais infinito. Somente no presente volume, Deus e o universo, ser-nos-ia possível encarar todo o fenômeno completo no seu ciclo que, partindo de mais infinito, completa-se pelo retorno a mais infinito. Prossigamos. A queda do ser não significa somente desmoronamento de dimensões, mas igualmente o de todas as suas qualidades, na posição inversão. E, pois, natural que a primeira delas, a liberdade se transforme em escravidão. Agora verificamos precisamente isto, a característica da matéria, situada na dimensão inferior, volume, em que o espírito se despenha, forma espacial. É justamente o determinismo, e a característica do espírito situado na dimensão superior, consciência, é exatamente a liberdade. Esta condição de determinismo na matéria representa, pois, a posição dos espíritos decaídos. Estes são, assim, precipitados de sua natural liberdade na prisão da forma, na condenação de não poder viver senão em um corpo. Evolver, espiritualizando-se, significa inverter a posição, isto é, aprender a viver sem ele, a dele desprender-se sem mais considerá-lo como própria vida, mas apenas como uma negação desta. Se se atentar para como esta é concebida em nosso mundo e que apego se tem neste pelo corpo e seus bens, compreender-se-á então quão longe ainda estamos de libertar-nos do mal e da dor. Para um espírito elevado, sujeitar-se a uma vida física humana representa a maior pena, mas mesmo assim grandes espíritos aceitaram para ajudar-nos a subir e redimir-nos.
ser condenado a viver a vida eterna fragmentada em uma infinidade de pequenos ciclos, com a morte ao fim de cada um, é realmente a dor merecida para quem tentou despedaçar o todo, negando a Deus e, por isso, a própria vida maior. Desta forma ele se despedaça, sujeitando-se a despedaçar-se em cada morte. O desmoronamento do sistema com a queda dos anjos se nos apresenta como um processo pelo qual as criaturas são projetadas do centro à periferia, distanciando-se de Deus. E viver na periferia do sistema quer dizer perder a inversão das próprias e melhores qualidades. Em tudo isto domina uma lógica tão sólida que parece mecânica. Se o sistema representa a liberdade no centro, mais determinístico se torna quando caminhamos para a periferia. Se no centro está a vida, na periferia encontramos a morte. Se no centro está a verdade, na periferia há erro e mentira. Se no centro há paz, na periferia há guerra. Estas afirmações se evidenciam na realidade de nosso mundo. Efetivamente, quanto mais periférico for o ser, isto é mais evoluído e primitivo, tanto mais precária lhe será a existência. A vida supre essa precariedade com maior fecundidade, que redunda em mais rápido ritmo vida-morte individual, isto é, em um fracionamento mais acentuado da única vida eterna. A existência torna-se, então, menos segura e garantida, com o ser mais sujeito à dor da morte. Mas tal é o seu reino. A única via de evasão é retroceder para o centro, caminho evolutivo ao longo do qual a natureza corrompida reconstrói as suas qualidades originárias. E quanto mais o indivíduo evolve, quanto mais se alça aos planos superiores da vida, tanto mais esta tende a ser longa e segura, menos sujeita à dor e ao despedaçamento pela morte. Mas esta não é a única aflição que constringe o ser. A feroz lei da luta pela seleção, dominante no mundo animal e vegetal, a que não se furta também o homem, não passa de uma consequência da posição periférica. Só assim se compreende o porquê da sua existência e de que modo se pode superá-la. A observação nos mostra que ela é mais feroz quando se desce nas posições involutivas ou periféricas, onde é maior o separatismo, a cisão, o antagonismo, a agressividade, consequências da fragmentação do sistema com afastamento do princípio uno, centro Deus. Matar ou ser morto é a única razão possível, seja para o animal, seja para o homem evoluído. Lógica terrível, porque ao ser não resta outra forma de vida, senão na matéria. Um infalível índice das qualidades evoluídas de um indivíduo está no seu espírito de agressividade. O litigante, ainda que goste apenas de polemizar, é sempre um primitivo. O evoluído, ao contrário, sabe compreender o inimigo, sabe perdoá-lo, procura fraternizar com ele e foge a disputas. Ele julga e busca os pontos de contato para unir-se. O involuído agride antes de compreender, porque a sua lógica é unicamente a luta, não sabe pensar senão com o assalto para conseguir compreender. O sistema de Cristo é evidentemente o do evoluído. O Evangelho ensina-nos o caminho de retorno ao centro Deus, reconstruindo-nos e libertando-nos. Assim, também a ciência analítica, o sistema racional são mais periféricos que a síntese e o método intuitivo, que concebe por visão. É evidente o processo de unificação conceptual, que se obtém subindo da primeira forma mental, mais separatista e fragmentária, à segunda, essencialmente unificadora. Somente esta orienta cada problema no seu conjunto, desde o início. E um problema bem orientado e enquadrado já está meio resolvido. Em suma, o homem periférico está mais deterministicamente sujeito à lei, dado que a ignora e a ela se sujeita sem conhecê-la. E, assim, menos livre, menos provido de livre-arbítrio, qualidade do evoluído. Enquanto este é autônomo, as massas humanas, contrariamente, são como rebanhos impelidos pelos instintos, fios através dos quais a lei os dirige. Quanto mais evoluído for o indivíduo,
tanto mais sabe manejar estes fios que movimentam os instintos e paixões, dos quais é senhor. Desta maneira, torna-se independente da submissão e, se obedece à lei, o faz porque a compreendeu e preferiu segui-la. A sua harmonização na ordem é consciente e espontânea. Obedece, porque compreendeu. Torna-se ele, assim, um súdito de grau superior, que colabora conscientemente, não o fazendo por força ou pelo temor de punição. Trata-se de uma posição inteiramente diferente na hierarquia dos seres, muito mais vizinha do centro, resultando daí que todas as qualidades da criatura se traduzem em bem e alegria. Esta transformação é fatal, como fatal é a reconstrução do sistema desmoronado. Quanto mais evoluído for o ser, havendo perdido no desmoronamento a própria liberdade, tanto mais está sujeito ao determinismo da lei, que quer a evolução, isto é, tanto mais é compelido pelas forças da lei a evolver, em face da sua ignorância. Quanto mais evoluído for o ser, tanto mais terá retornado à liberdade, tendo adquirido consciência da lei, seguindo-a espontaneamente, sem mais constrições, porque compreendeu que nela estão seu interesse e felicidade. Deus, que respeita o princípio de liberdade, jamais obriga alguém a aceitar a sua lei. Entretanto, nos graus mais evoluídos, após a liberdade haver desaparecido pelo desmoronamento, ele prossegue impulsionando. Mal, porém, ela começa a reconstruir-se e a criatura pode compreender. Deus faz com que, através da própria experiência, ela conclua que na sua lei residem o interesse e a felicidade e que fora dela existe apenas a dor. Assim, pois, qualquer seja a posição em que o ser se encontre, quer de involuído, quer de evoluído, da pedra ao santo, uma impulsão existe sempre, que atua constantemente no sentido de sua evolução. O sistema desmoronado tende sempre automaticamente a reconstituir-se. Automaticamente, porque a presença de Deus é imanente no sistema. Eis os maravilhosos resultados da evolução: espiritualizar-se, desmaterializar-se, sensibilizar-se, transferir o próprio centro de vida consciente cada vez mais na profundeza do eu, onde está a centelha divina, que é a causa da existência. Que ensinam todas as religiões senão um afastamento permanente do mundo periférico, para que nos avizinhemos do centro. É necessário compreendermos o que isto significa e qual a utilidade da virtude para que devamos segui-la. Trata-se de nos afastarmos das ruínas de um universo desmoronado no qual nos encontramos imersos corporalmente, destacarmos-nos de sua forma de vida animal, para aprendermos a viver uma vida diversa, a vida do espírito, que contém a parte íntegra do ser, tanto menos corrupta, quanto mais nos aprofundarmos ativamente em plena consciência, no interior do eu, até aí encontrarmos Deus. Despertar até esse ponto, eis o problema. E nada mais há de melhor que a dor para despertar a alma que, na realidade, desejava esquivar-se às provas, furtar-se ao esforço e aguardar no ócio. Quanto mais se disser na via involutiva, tanto mais profundamente Deus se oculta na intimidade do ser. De fato, quanto mais se envolve, tanto mais desaparecem as qualidades de Deus: liberdade, sabedoria, amor, que reaparece com evolução. Subindo do mineral à planta, verificamos o aparecimento de uma vida vegetativa mais ampla. Com o animal, surge a vida sensória e o movimento mais livre. Com o homem desponta a vida psíquica que alcança um conhecimento maior, e assim por diante. Torna-se evidente o processo de liberação do espírito, que volta a encontrar as suas qualidades originárias, que reconquista pouco a pouco. O férreo determinismo da matéria atenua-se e, paralelamente, cresce o livre-arbítrio, com um campo de ação cada vez mais vasto. A matéria é um ciclo fechado de energia, nela coagulada e aprisionada. Com a evolução da matéria para a energia, esse ciclo se abre. É a libertação do férreo determinismo das trajetórias atômicas. O processo gama vai para beta vai para alfa é um processo de liberação e espiritualização,
É a retificação da inversão e a reconstrução do edifício desmoronado. A ascensão culmina no estado alfa em que o edifício se reconstitui em unidade, como era no estado originário, o ponto de partida. Em todo esse processo não nos esqueçamos de que Deus, que estava em todas as suas criaturas, não cessou de existir.